Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo, na barca, apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós vemos Jesus Cristo fazendo uma exortação aos seus discípulos. Essa exortação, ela é essencial dentro daquilo que é a experiência de Deus, a experiência com o próprio Cristo, que é o caminho, que é o meio de ir ao encontro do Pai do céu. Porque o próprio Cristo, Filho de Deus, é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Por isso que nós vemos Jesus Cristo fazendo uma exortação aos seus discípulos para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Aqui nós temos algo muito interessante, porque quando Jesus Cristo fala do fermento, fermento é aquilo que, quando misturado na massa, faz a massa crescer. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes faz crescer algo dentro de nós. E isso significa a seguinte coisa: o fermento dos fariseus é a soberba, que leva à hipocrisia. O fermento de Herodes é a luxúria e a gula, como nós vemos nos textos sagrados, principalmente do martírio de João Batista, onde nós vemos ali Herodes nas suas festas, e por ter também se encantado com aquela filha de Herodíades que dançava à sua frente, ele ali prometeu até a metade do seu reino, ou qualquer outra coisa que ela pudesse pedir. E aí Herodíades vai dizer à sua filha para que pedisse a cabeça de João Batista. Por isso que esse fermento significa o quê? Esses pecados, eles vão cada vez mais alimentando as desordens no nosso interior. Todos nós temos certas desordens no nosso interior. E essas desordens, elas precisam ser cuidadas, precisam ser purificadas. Por isso que nós vemos no texto sagrado essa realidade tão importante, Jesus Cristo nos exortando para tomar cuidado com a soberba, com a vaidade, que tem a ver com o desejo de poder dentro de nós. Jesus, ele nos exorta para que a gente tome cuidado com o fermento de Herodes, a luxúria, a gula, porque essas coisas elas vão inflamando certas paixões no nosso interior, o desejo de prazer, fazendo com que a gente busque sempre as nossas próprias satisfações. E é por isso que nós precisamos ter essa capacidade de trabalhar todas essas coisas no nosso interior e tomar cuidado para que esses pecados eles não inflamem as desordens no nosso interior. Porque quanto mais nós estivermos apaixonados, mais nós teremos dificuldades de usar da nossa liberdade com uma verdadeira responsabilidade. Mais nós teremos dificuldade de discernir sobre aquilo que é a verdade, aquilo que é a justiça, aquilo que é o bem supremo, o bem comum. E é por isso que Jesus nos faz essa exortação,
Os discípulos achavam que Jesus estava falando somente de pão, mas Jesus não estava falando de pão. E eles não conseguem compreender o que Jesus está falando. Por isso que Jesus faz essa exortação, porque uma vez que eles deixarem as paixões do seu interior se inflamarem, eles vão se tornar incapazes de realmente perceber a obra de Deus em sua vida. Eles se tornarão incapazes de realmente ter uma verdadeira experiência de Deus, de ter uma verdadeira compreensão da obra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer a eles, vai fazer com que eles lembrem daqueles momentos que Ele multiplicou pães e deu de comer a 5.000 pessoas uma vez e depois a 4.000 pessoas num outro momento. E Jesus no final ele ainda diz, e vós ainda não compreendeis? Ou seja, Jesus não está falando de pão ali, Jesus está falando de algo que está no interior do ser humano, no interior deles, que tem a ver com as nossas intenções, as nossas convicções. Porque se no nosso coração nós não purificarmos o nosso coração e se a gente permitir com que esses fermentos toquem as paixões que já estão no nosso interior, essas paixões elas vão se inflamar, elas vão crescer e vão nos impedir de realmente ter um bom discernimento sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias da nossa vida. Por isso que é tão importante tomar cuidado com esses fermentos que nos impedem de ter uma verdadeira experiência de Deus. Porque a soberba, a vaidade, a vanglória nos leva cada vez mais a um caminho de se ver ou de se sentir deuses de nós mesmos e até dos outros. E a luxúria e a gula vai fazendo com que a gente busque sempre essas satisfações, o sentimentalismo. A gente quer sensações para se sentir bem, para se sentir confortável. E aí nós vamos perdendo a verdadeira experiência de Deus, que é uma experiência de correspondência, de fé, de esperança e de amor, de caridade. Busquemos assim refletir sobre o nosso caminho e cuidar das desordens que já estão no nosso interior, para que esses fermentos que o mundo nos oferece não façam com que as desordens em nós cresçam, mas que nós possamos dominar essas desordens para permitir com que a graça de Deus, o Espírito Santo, se manifeste em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.